Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje falaremos da energia mais poderosa do mundo espiritual. Afinal de contas, qual é essa energia? Quem vai falar sobre isso é a doutora Próton, que foi lá no Lean Podcast. Não vi ainda, estou bem curioso, então vem comigo. Dói porque aí é que tá. Tem pessoas que você quer trazer, entendeu? Aqui no Lean a gente traz milhões de pessoas. Só que a gente não conhece elas na física, entendeu? Sim. De abraçar, de trocar uma ideia. Muitas vezes a gente não sabe o rosto delas. Sim. Mas a gente fica muito feliz de estar impactando essas pessoas. Agora, as pessoas que a gente ama, que estão no nosso dia a dia, a gente fala, pô, se a gente consegue impactar com mensagens super bacanas milhões de pessoas em outros países, como que eu não consigo impactar o meu irmão, o meu pai? E daí, quando eu vou tentar impactar eles, é um exemplo, né? Mas tem outras tantas pessoas tão próximas quanto, eu não consigo. Eu falo, meu Deus do céu. Pra eles parece que é, sei lá, papo de louco, uma baboseira, assim. Mas E é meio frustrante, entendeu? Mas essa necessidade é o nosso ego. É o nosso ego de acreditar que a nossa verdade é a verdade definitiva. E não é, entendam. Para nós, a nossa verdade é a verdade. Por exemplo, para os meus avós que foram criados na congregação cristã, tudo que a gente está falando aqui é uma blasfêmia contra Deus e nós vamos queimar eternamente no inferno. E para eles essa é a verdade absoluta. O meu avô faleceu recentemente e quando ele estava vivo, ele chorava mesmo de se emocionar. Ele falava, filha, eu fiz de tudo para te salvar, mas você preferiu ir para o caminho do inimigo. Caramba. Entende? É a verdade dele. E essa verdade, talvez, deles, né? Que nutre a alma deles, é o que eles precisavam viver nesse planeta. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Entendi. E tá tudo bem, entende? Eu não quero, por exemplo... Eu transformo a vida financeira, principalmente, que é o meu forte, de milhares de pessoas. Qualquer pessoa que entre, né, no meu campo, que queira uma transformação financeira, ela tem. Mas ela tem que querer, né? Agora, imagina, vocês acham que eu não queria minha família toda rica? Gente, é minha família. Eu quero meus irmãos, eu quero minha mãe, eu quero os meus avós, eu quero os meus sobrinhos. Quero todos. Mas se eles... É a mesma coisa de Jesus. Jesus estava lá, mas a pessoa tinha que ir até ele para ter aquela graça. É a mesma coisa o conhecimento ou qualquer coisa que você faz. Vocês têm o conhecimento aqui, mas para a pessoa ter esse conhecimento, elas têm que entrar até o seu canal, entende? Se a pessoa não for buscar no seu canal, não é você indo ali, bater palma e buscar ela na casa dela. Perceba que antigamente tinham até os testemunhos de Jeová, que todo final de semana iam na porta da casa das pessoas, batiam palma. Não existe mais. Verdade. Não existe mais. Por quê? Porque não é o caminho. O caminho não é você ir buscar no outro, porque essa é uma questão muito espiritual, muito profunda. Esse despertar, esse chamado, ele não é no mesmo tempo para cada um. Cada um tem o seu tempo. E talvez, na experiência humana que a pessoa escolheu vir para esse planeta, a experiência dela não era despertar. Talvez vai ser na próxima. E talvez vai ser na próxima. E tá tudo bem, entende? Entendo. Talvez uma pessoa que veio em outras vidas, matou, roubou, estuprou. E nessa vida, ela só foi uma pessoa neutra. Nossa, ela já evoluiu demais, entendeu? Sim. Pedir para ela evoluir, despertar, é muita coisa. Só dela não matar, a alma dela já tá evoluindo demais. Sensacional. Sensacional. Eu queria falar sobre o não. Que você fala muito sobre isso. Porque quando a gente fala assim, pô, eu não quero mais que isso aconteça na minha vida, eu não quero que isso aconteça nunca comigo. E parece que quanto mais a gente fala não, mais a maior probabilidade disso acontecer na minha vida. O que acontece no não na ótica da lei da atração? É porque o não é nem na ótica da lei da atração, na verdade. É geral mesmo. A palavra não, ela é uma palavra neutra. Ela é uma palavra não reconhecida pelo cérebro. Então, por exemplo, quando eu falo para você, eu não quero que você imagine uma bola rosa. Não é para imaginar uma bola rosa de jeito nenhum. O que aparece na sua mente na hora? Entende? Então, quando você fala, por exemplo, não quero ser pobre, o seu sistema, ele não detecta o não. É como se você estivesse repetindo sem parar, quero ser pobre.
Pelo que eu estou entendendo, então, a energia mais poderosa do mundo espiritual que ela está falando é o dinheiro. É a energia do dinheiro, é isso? Se for, eu não concordo. Existem energias mais poderosas. Entretanto, se for o dinheiro, se falar que é energia mais cobiçada, aí eu concordo totalmente. Mas que tem energia muito mais poderosa, especialmente que a gente encontra nas experiências fora do corpo, nas experiências de quase morte, mas isso tem muito, mas muito mais. Mas vamos continuar, quero ver onde que ela vai chegar. Não quero... Pode perceber que as pessoas que mais têm medo de serem traídas são as pessoas traídas. Por quê? Porque esse medo que ela vibra de traição alimenta o campo com a frequência da traição. E volta não o que ela quer. Mas assim, ela está falando da parte de energia, mas é mais profundo do que isso. Porque olha só, muitas vezes nós somos seres parapsíquicos, ou seja, sensitivos, certo? E muitas pessoas, elas são mais sensíveis a padrões extrafísicos de outras dimensões. Então, por exemplo, digamos que tem a companheira ou companheiro que está pulando a cerca. Ela vem com a energia do outro, ela vem com os seres extrafísicos do assediador, quer dizer, o obsessor, o espírito doente do outro. A pessoa começa a sentir, peraí, não está mais só a nossa energia aqui. E aí a pessoa, aquela desconfiança, às vezes até aquele ciúme, vem de uma leitura energética inconsciente que a pessoa está fazendo, que o outro já está cometendo. Então eu falo assim, mas eu tenho muito medo disso, eu atraio. Eu concordo, isso claro que existe. Mas o buraco é muito mais embaixo. Existem seres extrafísicos, existe karma envolvido, existe, por exemplo, o fato da pessoa ter o espelho que ela reflete no outro aquilo que já está dentro dela. Então não é que ela não quer aceitar aquilo que ela tem. Enfim, é muita coisa. Energia, claro que tem a ver, mas é mais profundo. Mas vamos lá. O que ela é. Voltam os nossos medos, não os nossos desejos. O campo não separa o que é bom ou mal, porque certo, errado, bom ou mal é uma crença nossa. Não necessariamente não. Se eu for abusar de um idoso, de uma criança, abreviar a própria vida, né, extoar alguma outra pessoa, isso é negativo. Então essa história de achar que o bem e o mal não existe, é tudo na nossa cabeça, não é assim. Fora do corpo existem regras, leis bem claras do que é positivo e negativo, mas vamos lá. Para o campo, tudo é uma onda. Não existe vida no planeta sem positivo e negativo. Qual era o seu maior medo? Morrer. Morrer. Era E meu você maior ainda medo. tem ele? Hoje eu não tenho mais esse medo. Qual é o seu medo atual? Não, porque eu descobri que nós somos eternos. Tá. Mas quando eu era criança e acreditava que tinha céu e inferno e que existia a possibilidade de talvez eu ir para o inferno, porque eu não seguia à risca o que a religião dizia que era necessário para não ir para o inferno, então eu tinha muito medo de morrer e ir para o inferno. E você tem algum medo hoje? Hoje, eu estava pensando nisso esses dias, sabia? Que legal. Qual é o meu maior medo? Até para uma programação mental que eu estava fazendo. E eu nunca vivi, mas eu acredito que o meu maior medo é amar muito uma pessoa, estar casada com essa pessoa e essa pessoa morrer jovem. Eu acredito que esse seja o meu maior medo. Amar muito alguém que morra cedo. Eu queria saber como é que ela perdeu o medo da morte. Será que ela teve uma químio? Pelas falas dela, não. Ela considera energia, que é um ponto importante, mas só energia não explica muito. A consciência as consciências, os seres estão por trás. Mas espero que ela fale um pouco mais aí como é que foi essa perda. Se foi só teórico ou se teve alguma coisa prática, né? Mas então o medo e o desejo, eles têm a mesma força de atrair? Totalmente. Na verdade, o negativo é muito mais fácil atrair o negativo do que o positivo. Por quê? Por quê? Vamos imaginar, olha só que interessante. Cheguei aqui, olhei pra você e falei, nossa, como você é bonito. Você é muito mais bonito pessoalmente do que no vídeo. Imediatamente, o que você vai sentir? Algo gostoso, não vai ser? Sim. Ai, que legal, né? Bacana. Só que 5 minutos depois, você já esqueceu isso. Sim, verdade. Você lembrou ali na hora. Se falasse o oposto, eu ia ficar matutando. Foi um baita elogio. Olha, depende da pessoa, hein? Se for alguém mais carente que nunca é elogiado, vai lembrar o resto da vida, né? E ainda assim, depois você esqueceu. Mas se eu chegasse aqui e fizesse isso aqui, ó. Nossa, que diferente do vídeo. Nossa, você é bem mais bonito no vídeo, né? Aqui você...
Você parece mais musculoso lá, que você tá magro. Mesmo que eu fosse só uma sem noção, você ia ficar ruminando isso aqui o programa todo e dias depois. E quando você encontrasse outras pessoas que falassem, você entrevistou a doutora Proton, mesmo que você não falasse, sua mente ia falar, aquela chata, aquela inconveniente, né? Aquela grossa. Entende? A gente coloca muita energia no negativo e simplesmente despreza o positivo. Por quê? É por isso... Porque vem já vem do nosso cérebro reptiliano, já vem da nossa programação mental de existência. Eu acho que vem mais das nossas imaturidades emocionais multimilenares, porque tem gente que já superou isso aí, né? Mas a maioria de nós ainda tem. Então vamos voltar lá nas cavernas. A pessoa positiva, naquela época, não tinha vez. Ela morria. Imagina que você tá ali olhando para o céu... Ai, que céu lindo. Pô, vê um leão, te come e acabou, entendeu? Para sobreviver, para o ser humano sobreviver naquela época, ele tinha que ficar o tempo todo em estado de alerta. Olhando para o lado, olhando na moita, olha em cima. Tem animal aqui, não tem aqui. Entrar na caverna, né? Dormir dentro da caverna, fazer um fogo para espalhar. Porque senão morria. Então nós fomos... Porque o ser humano... Hoje nós estamos no topo da cadeia alimentar. Hoje nós somos uma espécie com muitos números. Acredita-se, com números, né, históricos, que lá na época das cavernas, nós começamos na África com uma média de 6 mil humanos da nossa espécie. Ou seja, se nós não fôssemos negativos, nós iríamos extinguir. Nossa. Então, já vem essa programação. Então, por exemplo, por melhor sucedido que sejam seus pais ou não, sempre uma geração depois está vivendo algo mais fácil. Então, a programação do seu pai não tinha chat GPT. Se ele tinha que fazer uma redação da escola, da faculdade, ele tinha, por exemplo, eu que também fazia como os astecas e os incas, eu ia para biblioteca. Não, eu ia, na minha época ainda, eu ia para biblioteca. Aí eu tinha que ler o livro, eu tinha que resumir o livro, daí eu tinha que escrever naqueles papel... Né, almaço, né, que fala? Tinha que escrever. Eu tinha que fazer a capa com aquela régua que tinha A, B, C, D, sabe? Era difícil. Hoje não. Hoje, se eu tiver um filho, ele vai entrar lá no ChatGPT, vai escrever e vai... A inteligência artificial já pensa por nós. Antes não era. Então, perceba, de qualquer forma, a dificuldade, as coisas fáceis ou não, ao longo do tempo, estão evoluindo. Então, a gente vem de uma época, nossa programação primária, né, era uma programação onde, se a gente fosse muito positivo, se a gente fosse ali ficar em mantra de gratidão, Namastê, vinha um animal ali e te comia. Mas você quebrou esse cérebro reptiliano em você, né? Porque eu reprogramei a minha mente. Enquanto você não reprogramar a sua mente, você vai ficar com o mesmo padrão de crenças que você herdou. Agora, eu venho de uma família humilde. Vamos imaginar que você venha de uma família já classe média alta. Agora, uma coisa que eu quero falar que é importante se dizer também. Esse reprogramar a mente, eu não sei como ela trabalha. É o primeiro vídeo que eu estou vendo hoje dela. Mas, assim, se você tem esperança, expectativa e não quer desistir de algo, eu faço o convite seriamente de você fazer a hipnoterapia, uma hipnose terapêutica. Eu faço tanto presencial quanto online. E assim, quando você deixa a pessoa no estado de transe, eu consigo ir direto no subconsciente dela. A reprogramação é muito mais rápido, muito mais poderosa. Eu deixei de pessoas terem certos vícios em uma sessão. Não é porque eu sou especial, não, é a técnica, é o método. Claro, eu vou me desenvolvendo com a minha prática, com essa noção que eu tenho de outras dimensões, de sair muito do corpo e tudo mais. Quem me conhece há mais tempo já entende um pouco mais sobre tudo isso. Mas veja, é uma questão de você conseguir se permitir entrar nesse estado e certas coisas que parecem assim nebulosas. Ai, essa ansiedade eu vou levar a vida toda para superar. E de repente você vê que uma ou poucas sessões a gente vai na causa e aquilo muda. Então essa reprogramação, ela existe, ela é séria. E eu fico o convite aqui para você que tem algum interesse nesse sentido, tá? Então, se quiser saber mais, olha aqui no primeiro comentário desse vídeo, que lá tem os links da hipnoterapia e outros links bem interessantes para você também. Mas vamos lá que tá bem interessante. Você já não veio com a programação que eu vim.
Porque a sua programação mental já não tinha escassez, entende? Então, mesmo que a gente tenha a mesma idade, o meio familiar que você veio, o meio social que você viveu, altera totalmente as suas ondas de informação. Caramba. Nossa. Então, as pessoas que nasceram mais abastadas, elas já têm até uma vantagem mental. Na verdade, eu não Totalmente. diria uma vantagem, porque ela não experimentou medos que talvez vão deixar elas cômodas. É que depende. A gente se baseia muito no financeiro, por exemplo. Eu atendo muitos milionários que têm muito dinheiro para, nossa, Dar e vender. nos manter pelo resto da vida. Mas tem outros problemas. Então, por exemplo, eu vim de uma família com muita dificuldade financeira. Antes de continuar, eu queria te perguntar: por que não ter experiências extraordinárias? Tem aqui ele que é um especialista, Alexandre Pereira. Meu nome é Alexandre Pereira, eu sou professor e escritor. Eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então, entender a vida após a morte, as experiências fora do corpo, elas são um processo natural do ser humano. Estão abertas as inscrições da nova turma ao vivo do curso EFC, Experiência Fora do Corpo. E nós temos duas modalidades. Temos a modalidade gravado, onde você se inscreve agora e recebe as 15 aulas todas para que você assista no seu ritmo. Ou temos o módulo ao vivo, onde você assiste comigo 2 aulas por semana, pode fazer perguntas, inclusive temos trabalhos com energias que também são feitos ao vivo. E vai durar 2 meses e pouco. Mas o importante é que você queira ter experiências fora do seu corpo. Para quem sabe reencontrar parentes, provar que existe a vida após a morte, saber de onde você veio, ampliar o autoconhecimento, se ajudar, ajudar outras pessoas, ter ideias inovadoras, enfim, são múltiplas vantagens da experiência fora do corpo. Se tiver interesse, dá uma olhada aqui no primeiro comentário desse vídeo, onde eu te mostro o link para você saber mais desse curso extraordinário. Mas, por exemplo, nós nunca passamos por nenhum processo de câncer, nenhum processo grave de doença na família. Você vem de uma família milionária, mas você viu seu pai e sua mãe morrer com câncer quando você tinha 12 anos de idade. Entende? Cada um de nós estamos vivendo algum processo de dor e de glória. Todos nós. Quais problemas que mais chegam lá para você? Financeiros. É o maior, né? Problemas financeiros Sim, mesmo. problemas financeiros. Empresas pessoas falindo, pessoas que estudaram muito, mas não conseguem ganhar dinheiro. Sério? Especialmente nessa era que nós estamos, né, de economia afundando e tudo mais, é completamente compreensível. E ainda mais as IAs também, assumindo vários papéis aí de pessoas e funcionários que não cabem mais, né? Leis antigas de CLT, enfim. O Brasil é um país da oportunidade, mas também é um país de muito atraso e sendo muito prejudicial em várias áreas, né? Então, eu entendo totalmente o fato das pessoas procurarem, porque dinheiro é sempre uma questão aí bem delicada, né? Esse é o principal. É só teoria e não conseguem pôr em prática. Porque eu me especializei nisso, né? Então, eu atraio mais essas pessoas. Então, na clínica, porque eu tenho 2 empresas, né? A empresa na área digital e a empresa, né, na área de saúde. A Academia de Águias é o digital, é o produto digital. Então, no processo de terapia que eu faço, vem muitos executivos que querem acelerar os seus negócios e por crenças limitantes mesmo, por mentalidade, estão vivendo no raso, sendo que poderiam estar ganhando muito mais. Então, por isso, se vocês entrarem no meu Instagram, vocês vão ver o tempo todo. Eu faturava 5 dígitos e agora eu faturo 7 dígitos. Eu comecei a fazer a mentoria e hoje eu ganho 3 vezes mais. Não é mágica, gente, é programação mental. Você está no nível que a sua mente está. Quanto mais você programa a sua mente para ela crescer, mais você cresce. Então, por exemplo, quem vocês são hoje, por exemplo, vou me usar como exemplo. Quem eu sou hoje, a minha onda de informação me fez chegar até 500 mil de seguidores. A pessoa que vai chegar em 1 milhão de seguidores não é essa de agora. Eu vou precisar adquirir outras ondas, outra mentalidade para que a minha mentalidade esteja na vibração de 1 milhão.
Vai ter O que você vai fazer para chegar nisso? Não, eu já vi vários grupos que querem acessar mais pessoas, mas não conseguem, né? Porque a mentalidade do grupo não está preparada, não querem, tem medo, tem receio de serem julgados. Então, se aquele grupo todo não muda a mentalidade, os alunos sempre vão ser mirrados, as redes sociais sempre pequenas, acanhadas, porque a mentalidade não foi mudada, né? Muito triste, infelizmente. Isso. Me aperfeiçoar dia após dia. Mas tem sei lá, por exemplo, alguém que quer começar a reprogramar a mente dela. Tem algum exercício simples que você pode falar pra gente fazer para começar, assim, só ter um vislumbre? Muito simples e gratuito. Assistir vocês todos os dias. Muito bom, gostei desse. Foi espertinho aí, hein? É sério. Sim. São N... Imagina só. Inclusive, eu já participei do Lean Podcast. Quem quiser dar uma olhada, lá na minha participação, onde eu falo de experiência de quase morte, foi muito bom. São excelentes, o ambiente é muito positivo, gostei muito. Então, que ela falou, assista tudo que está lá. A minha participação também. Já que é fazer o jabá, vamos fazer aqui também. Eu vim aqui e nessas horas que nós estamos juntos, eu tô pegando todos os centenas de livros, milhares de horas de aula e de experiência e tô dividindo aqui. Então, essa pessoa não vai precisar ler todos os livros que eu li, assistir todas as palestras, vir em todos os cursos, porque ela está recebendo agora. Aí, imagina que amanhã vem outra pessoa, mais outros milhares de horas. Aí ela só senta, liga no YouTube e assiste vocês. Pronto, ela já está mudando a mentalidade dela, ela já está automaticamente reprogramando a mente dela. Se ela quiser ir além, ela pode entrar... Mas isso não é reprogramar, né? Isso pode ser uma mudança teórica de filosofia, porque as mudanças mesmo são mais profundas, são emocionais. Mas eu compreendo, a pessoa está revendo os próprios valores, revendo um monte de coisa, porque só ouvir o que outro fala e acreditar não é duradouro, né? Isso é pouco tempo, mas já é um caminho. Na Academia das Águias. Exatamente. E fazer a sua mentoria, né? Exatamente. Que é anual, se puder explicar, né? como é que ela funciona, né? Isso. Eu gosto de ser muito transparente. Qualquer pessoa consegue mudar completamente a sua vida sozinho. Consegue, tá? Se você estudar, se você ler, se você reprogramar, você muda a sua vida sozinho. Não precisam de você, não precisam de mim. A diferença é que vai levar muito tempo. Até você ler todos os livros, fazer todos os cursos, participar de todos os masterminds que eu já participei na minha vida. Saber se está indo na direção certa. Exatamente. Até você aprender sozinho, você vai precisar de pelo menos 10 anos como eu. A minha mentoria, ela faz você aprender em meses o que você levaria 10 anos. O que você ia precisar de décadas, você tem mastigado já, porque eu já passei pelo processo. Encurta o caminho. Exatamente. Então, quando a pessoa entra na Academia de Águias, por que academia? E por que águias? Águias, porque é o arquétipo de poder, Sim, né? sim. A águia é o arquétipo de maior poder que nós temos. Então, o objetivo é fazer você voar alto, é você chegar, né, no nível estratosférico do que você quer ser nesse planeta. Por isso, águias. E por que academias? E academia, porque a mentoria não é um curso. Ela é prática. O que a gente faz? A gente vai na academia e treina todos os dias, certo? O dia inteiro? Não, um pouquinho. É isso. É assim que você muda totalmente sua vida. Não é indo na academia e treinando 20 horas seguidas, mas é indo todos os dias e todos os dias treinando um pouco. Então, a minha mentoria te ensina essa mentalidade, te ensina a reprogramar a sua mente todos os dias. Então, quando você entra na Academia de Águias, a primeira coisa que acontece é você ganha o tratamento de reprogramação mental. Onde você vai apenas apertar um botão no seu celular e automaticamente você estará reprogramando a sua mente inconsciente. Ouvindo. Ali. Exatamente. Você vai ouvir aquele tratamento sem fazer nada, só ouvindo o som. Então, aqui eu faço um react analisando os pontos. Não sei se eu concordo muito com isso, porque a reprogramação, se não for na mente subconsciente, não tem efeito, né? Eu posso falar, repetir, até me autossugestionar. Tem efeito? Tem, mas a coisa é mais profunda, né? Agora, se a pessoa está num estado hipnótico, se ela está num estado onde
aquela informação consegue chegar diretamente no subconsciente ou nos nossos corpos mais elevados, aí pode ser. Eu tô falando de orelhada, tá? Eu não fiz a mentoria dela, eu não sei como é. Agora dizer que é muito simples. Não, deixa o celular lá, não faz nada e tudo vai mudar. Não sei. Pode ser que ela tenha essa chave. Mas eu sou muito crítico nessa parte. Você vai ter aulas semanais comigo e eu vou te ensinar na prática, e nós vamos praticar todos os dias juntos, os exercícios mais poderosos para enriquecimento, para mentalidade, para atrair a alma gêmea, para curar o corpo. Para autoestima. Então, para autoestima. Então, são 365 dias comigo. É um ano dentro do meu ambiente, dentro do meu campo quântico, aprendendo tudo que eu fiz para chegar hoje onde eu cheguei. Que sensacional, hein? E do jeito que é gostoso conversar com você, imagino que todo dia estar em contato com você deve ser também muita gratidão, reconfortante, muita né? gratidão. Olha, eu tenho uma comunidade imensa, eu sou loucamente apaixonado pelos meus prótons e eu também sinto um amor gigantesco deles por mim. É muito maravilhoso. Minha comunidade é muito abençoada. Antes de sentar aqui, eu pedi para o Criador para que ele guiasse as minhas palavras e me usasse como instrumento. E é exatamente isso que eu faço na minha mentoria. Eu acredito que eu estou aqui no planeta a serviço da luz. Usando esse conhecimento para atingir o maior número de pessoas e com essas pessoas crescendo, com essas pessoas adquirindo mentalidade diferenciada, elas vão mudando o meio familiar, mudando esse meio familiar, a gente muda a cidade, o estado, o país, o mundo. Mas eu acho, doutora, que para isso acontecer, primeiro tem que quebrar. Se isso não for quebrado, é impossível. Você pode receber o que for, os 365 dias, e não vai funcionar. Muitas pessoas têm uma crença de que Deus é como se fosse um pai que dá ou tira as coisas de você. E aí elas ficam pedindo ou ficam se martirizando. É por isso que nunca tem. O ser humano se tornou um mendigo. Você concorda com isso? Concordo plenamente. O ser humano se tornou um mendigo que quando lembra de Deus, porque as pessoas não querem Deus, elas querem um milagre. Isso eu concordo 100%, isso aí. É que Deus é o caminho para o milagre. Então as pessoas nunca conversam com Deus ou se conectam com a fonte criadora, por exemplo, para agradecer. Você sabia que uma média de 250 mil pessoas morrem todos os dias? Isso quer dizer que o pai de uma pessoa, a mãe, a esposa, o filho de alguém morreu, mas você acordou, você está vivo, você está aqui comigo. Nenhum presente pode ser maior que esse. As pessoas não agradecem pela vida. Então, quando elas vão conversar com Deus, elas vão conversar como mendigos. Deus, por favor, me dê esse emprego, faça ele voltar, faça ela voltar, etc. Só que lembra, o campo não te dá o que você quer. Ele não entende isso, quer ou não. Dá o que você O campo te dá o que você é. E se você é um mendigo, o que o campo te devolve? Mais pessoas, situações que fazem você continuar sendo um mendigo. Como que Recebe migalhas, né? elas quebram isso? Quebram mudando a mentalidade. Reprogramação mental. Quebram reprogramando a mente. Para mim, esse realmente é o caminho. Porque reprogramar a mente, maravilhoso, você reprograma de diversas formas. Quando você muda de ambiência, você está reprogramando a sua mente. Quando você escolhe parar de beber todos os dias e praticar um esporte, você está reprogramando a sua mente. Quando você troca o jornal pelo Lean Podcast, você está reprogramando a sua mente, entende? Cada escolha do seu dia, você está reprogramando a sua mente. Genial. Após assistir esse programa, a mente das pessoas que estão assistindo nunca mais será a mesma. Ninguém que começou aqui com a gente vai terminar igual. Nem nós somos as mesmas pessoas. Vocês são as mesmas pessoas de talvez 1h30 atrás? Não são. E amanhã não serão as mesmas que são hoje, entende? Nós estamos reprogramando o tempo todo com as nossas escolhas. Estamos gravando um CD novo o tempo inteiro. Exatamente. Hoje gravou mais um CDzinho lá, um pedacinho. Doutora Próton. Agora, o tratamento de reprogramação mental é diferente por quê? Porque ele vai atuar naquilo que está travando e bloqueando a sua vida. Ele vai atuar diretamente no problema. Esse problema geralmente está na criança interior, não tá? Muito. Como que eu converso com ela? Porque todo mundo fala, pô, você tem que tratar a sua criança interior, você tem que falar com ela.
Mas como eu acesso algo que... Agora, você acessa agora, porque a sua criança, ela não é algo que foi, ela é algo que é. Ela está viva aí. No seu Passado, presente subconsciente. e futuro acontece ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço regressão à vida intrauterina. Então, eu te coloco num transe hipnótico e volto lá para o seu primeiro mês Ah, ela mexe com hipnose também. na barriga da sua mãe. E você se lembra, e você fala o que você está vendo, o que você está ouvindo. Por quê, maravilhosos? Porque nós podemos acessar qualquer informação. Eu posso fazer com você uma regressão agora e você voltar a uma memória genética, uma memória ancestral. Porque Não, aí não é genética, minha querida. Aí é memória de vida passada, né? Memória onde você estava. Como tantas vezes quando eu faço a hipnose, as pessoas também têm memória de vida passada. Se vê numa outra genética, num outro país, num outro continente, fazendo algo, sofrendo, chorando, rindo, enfim. É muito comum essa memória de vida passada nessa hipnoterapia, porque é justamente o que vem curar. Mas não é físico, né? Esse que é o ponto. Quem fala muito de a parte, só o campo, só a energia, só o próton, geralmente acha que tudo é muito físico, né? E é mais profundo, mas tem conexões que são seríssimas nesse caso. lembra, você é o seu pai e sua mãe, seus avós, bisavós, tá tudo aí dentro. Você e o todo estão conectados o tempo todo. Então, como eu falo com a minha criança? Falando com ela mesma, agora. Então, por exemplo, hoje, me desculpa a modéstia, mas hoje eu me acho linda, loura, maravilhosa, extraordinária. Hoje eu tenho uma autoestima totalmente diferente do que eu fui. Mas a minha criança ouvia que ela era um bolo de bosta, que ela era um colchão amarrado pelo meio. É isso que ela ouvia. Caramba. Eu não tenho essa criança hoje. Mas aquela criança teve. Então, o que eu fiz? Eu me conectava com a lembrança. Quando eu me conecto com a lembrança e eu começo a sentir o desconforto da lembrança, eu já estou em regressão. Eu já voltei lá. Volto lá e eu converso com a minha criança. Mai, eu sou você do futuro. Eu tô aqui para te dizer que isso não existe mais. Você cresceu, olha para você como você é linda, como você é maravilhosa. Você não é só maravilhosa fisicamente, você é uma pessoa que muda a vida das pessoas. Vem para cá, vou te trazer para o meu agora. Trago ela aqui, imagina, só imagina. Imagina ela aqui agora, tá vendo? Ó, Mai, você tá aqui no Lean Podcast com amigos novos. As suas palavras vão ser luz na vida de milhares de pessoas. Você é esse ser humano agora. O que você acha que acontece com a sua criança? Nossa, é como se ela tivesse... não Exatamente. como, né? Ela está viva. Você mostra pra ela, você tá curando ela. Olha, agora, Mai, seguinte, Mai, agora você tem você tem a sua adulta. Eu faço muito trabalho de cura de criança interior. Você tem você tem a sua adulta aqui. Você não precisa se preocupar. Ninguém mais é louco de mexer com você, ninguém fala, vem aqui, você tem eu aqui, você não precisa ter mais medo, porque eu tô aqui pra você 24 horas por dia. Nossa. Começa a fazer isso. Que Vai forte. mudar completamente, muda completamente. Porque a criança tá aqui. Muito bom. Nossa, sensacional. Olha, eu vejo que o que ela fala tem sentido mesmo de reprogramação. Claro que quando a gente coloca as experiências fora do corpo, as experiências de quase morte, a coisa fica muito mais complexa e mais profunda. Não que ela esteja errada, mas eu acho que... Como eu falei, eu estou conhecendo o trabalho dela pela primeira vez, mas quando a gente tem que colocar processo de vida passada, ela até falou que ela regride intrauterina e depois os ancestrais, será que ela não acredita em vida passada? É uma possibilidade. Mas quando você acessa os nossos amparadores, quer dizer, guias, mentores, benfeitores astrais, também tem outra conotação. Os assediadores extrafísicos, quer dizer, os obsessores, os encostos, tudo isso influencia no sucesso ou no fracasso. A mentalidade, de fato, é importante. Isso requer uma ressignificação de valores, de princípios. É uma série de condutas pessoais, ou seja, intraconscienciais, íntimas, e uma série de fatores interconscienciais, ou que envolvem a nossa conexão com outros seres, contextos e assim por diante. A própria família pode ser uma prisão kármica, enfim, tem vários pontos, né? Por que uns fracassam e outros não? Isso é muito complexo, mas concordo que a reprogramação faz parte. E quando você tem as suas experiências fora do corpo, olha,
é mais potente, mais poderoso ainda, porque a mentalidade jamais fica igual. Não vou me estender porque o vídeo já está ficando bastante longo, mas quer aprender a ser do corpo? Olha o primeiro comentário aqui. Temos um curso gravado que você recebe 15 aulas ou um curso ao vivo, onde você vai participar das aulas ao vivo, responder pergunta, mandar pergunta e tal. Depois que a aula acabar, no outro dia, essa aula é subida na plataforma, você não perde. E serão 20 aulas, são 2 meses e meio de aula prática ali comigo, para você sair do corpo. É uma outra proposta, mas que veja se para você faz sentido ou não. Se você gosta desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Eu sou Alexandre Pereira, fico por aqui. Desejo um forte abraço a todos, as melhores energias reprogramadas para vocês. Até a próxima. Valeu.